Olá e bem-vindos. Vamos começar com uma ideia. E se fosse possível ter uma equipe inteira de especialistas em IA? Um arquiteto, um programador, um depurador, trabalhando em um projeto direto do terminal. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é exatamente isso que vamos analisar hoje. E olha, vamos direto ao ponto porque a notícia é quente, acabou de sair. Hoje, 22 de outubro de 2025, aconteceu o lançamento oficial do Kilo CLI. Então, esta análise vai cobrir em primeira mão tudo o que essa ferramenta tem de novo e de mais poderoso. Tá, mas o que é exatamente o Kilo CLI? Bom, ele é um agente de codificação de IA, uma extensão open source do ecossistema Kilo Code, feito para quem vive e respira no terminal. A ideia é poder planejar, depurar e gerar código sem nunca precisar sair da linha de comando. Agora, a parte que eu acho mais interessante aqui é a filosofia por trás da ferramenta. O Kilo CLI não se vende como uma única IA genérica que faz tudo. A grande sacada é que ele funciona como uma equipe de especialistas, sabe? Cada um com uma função bem específica, todos orquestrados para um fluxo de trabalho focado no teclado. E essa abordagem de usar modos especializados é o pulo do gato. Cada módulo limita o que a IA pode fazer ao escopo da sua função. Isso traz um foco absurdo para a tarefa e, o mais importante, muito mais segurança, já que cada persona de IA tem permissões super bem definidas. Certo. Então, como é que essa equipe de especialistas funciona na prática? Vamos conhecer os membros principais, os agentes que realmente colocam a mão na massa nas tarefas do dia a dia de desenvolvimento. Primeiro, temos o arquiteto. Pensa nele como um tech lead sênior. O trabalho dele é projetar sistemas e criar os planos de implementação. E aqui está o detalhe que resolve um problema real. Ele pode ler o código todo para entender o contexto, mas só tem permissão para editar arquivos de documentação, como o Markdown. Isso significa que dá para planejar uma feature nova ou uma migração complexa com total segurança, sem risco nenhum de uma alteração acidental parar no código. É planejamento puro, com uma barreira de proteção bem inteligente. Na sequência, vem o programador. Esse é o agente da linha de frente pronto para implementar o que foi planejado. Com acesso total para ler, editar e executar comandos, ele tem a liberdade que precisa para criar funções, refatorar o código e adicionar testes. É o modo mão na massa que transforma os planos em código de verdade. E quando bate aquela dúvida sobre um código que já existe? Aí entra o modo pergunta ou ask. Ele funciona como um assistente técnico que já entende o contexto do projeto. Ele pode ler os arquivos para explicar aquele trecho de código legado ou decifrar uma mensagem de erro, mas é totalmente seguro porque ele não pode editar nada. É como ter um Stack Overflow particular dentro do terminal, eliminando aquela troca de contexto chata de ter que buscar respostas fora do ambiente de desenvolvimento. E para fechar o time, temos o especialista em caçar bugs, o depurador. Quando um teste falha, ele não fica no achismo, ele investiga o problema de forma sistemática, encontra a causa raiz e já propõe a correção. Com acesso total para testar as soluções, ele consegue automatizar horas de um trabalho que costuma ser bem frustrante e repetitivo. Assim, o foco fica em resolver o problema, não em encontrá-lo. Então, para resumir a equipe, temos o arquiteto para o planejamento estratégico, com permissão só para editar documentação, o programador para execução, com acesso total, o modo pergunta para tirar dúvidas, com acesso somente leitura para segurança máxima, e o depurador para resolver problemas, também com acesso total para testar e corrigir. É uma divisão de trabalho muito clara, onde cada especialista tem exatamente as permissões que precisa e nada mais. Certo, já conhecemos os especialistas, mas e se uma tarefa exigir a colaboração de vários deles? É aqui que o Kilo CLI mostra sua funcionalidade mais impressionante. A questão é como lidar com aquelas tarefas realmente complexas, que envolvem vários passos, desde o planejamento inicial até a correção de um bug que apareceu no meio do caminho. A resposta para isso é o modo orquestrador. Ele age como um verdadeiro gerente de projetos de IA. Ele pega um objetivo de alto nível, quebra em um plano detalhado de subtarefas e, o mais incrível, delega cada uma dessas subtarefas para o especialista certo. Ele supervisiona o processo todo, garantindo que o arquiteto planeje, o programador implemente e o depurador corrija, tudo em perfeita harmonia. Olha só este exemplo real. Um único comando, em linguagem natural, pedindo para criar um projeto em Express.js com um endpoint que busca uma piada numa API externa. Uma tarefa que, na mão, envolveria várias etapas. E qual foi o resultado? O orquestrador dividiu isso, sozinho, em 5 subtarefas, desde inicializar o projeto
até implementar a lógica da API. E o resultado final foi um serviço web completamente funcional, criado em menos de 2 minutos. É simplesmente impressionante. Essa capacidade de orquestração já é incrível, mas o Kyla CLI vai ainda um passo além. E se fosse possível rodar essa equipe inteira de IA sem nenhuma supervisão humana? Bem-vindo ao modo autônomo. Com uma simples flag, a auto, o fluxo de trabalho muda da água para o vinho. Em vez de aprovar cada passo, o agente executa tudo de forma não interativa. Se a IA tem alguma dúvida, ela é instruída a tomar a melhor decisão por conta própria e seguir em frente. Foi pensado para automação total. Mas como manter o controle disso? Através de regras definidas pelo próprio usuário. Dá para permitir comandos seguros como npm e git e, ao mesmo tempo, bloquear explicitamente comandos perigosos. No final, ele retorna códigos de saída específicos para sinalizar sucesso, erro ou tempo esgotado, se integrando perfeitamente a outros scripts. E onde isso se encaixa? Bom, é perfeito para pipelines de CI/CD, por exemplo. Em GitHub Actions, para rodar correções de código em lote, aplicar refatorações em massa, ou até mesmo corrigir automaticamente erros de linting em um projeto inteiro. Então, depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: como uma ferramenta assim pode transformar o nosso fluxo de trabalho de desenvolvimento? O ponto central é este. O Kilo CLI automatiza tarefas repetitivas, ajuda a gerenciar a complexidade em projetos grandes e acelera o desenvolvimento de um jeito sem precedentes. Ele permite que o papel de quem desenvolve evolua de executor para supervisor, focando na criatividade e na estratégia, enquanto a IA cuida dos detalhes da implementação. E isso nos leva à reflexão final. Com ferramentas tão poderosas se tornando disponíveis, a questão não é mais se, mas como vamos integrar esses novos colegas de equipe de IA em nossos terminais. Será que estamos preparados para essa nova era do desenvolvimento de software? O Kilo CLI com certeza sugere que o futuro já chegou.